Muito bem, meus irmãos. É uma alegria muito grande estarmos aqui juntos para ouvirmos a exposição deste tema ligado à reforma, a reforma protestante, o Sola Escritura. So it is a joy for us to be together talking about Sola Scriptura, this theme that has been so important in Reformation times. Nós estamos com a presença do Dr. Mark Jones entre nós, que é pastor no Canadá. And we have a pleasure to have Dr. Mark Jones with us, who's a pastor in Canada. O Dr. Mark Jones já esteve conosco há poucos anos atrás, ele e toda a sua família, em uma das nossas conferências. Dr. Mark Jones was with us a few years ago in one of our conferences, so we're glad to have him back. Ele tem escrito livros, muitos livros, e alguns estão traduzidos para o português. Eu creio que o mais conhecido é o Teologia Puritana, que ele escreveu junto com o Dr. Joel Bick. He has several books, some of them translated into Portuguese, and I believe that the one that is probably most known among us is Puritan Theology, which he wrote along with Dr. Joel Beeke. E nós agradecemos, então, a presença dele aqui conosco. É sempre uma alegria ler os seus escritos e é muito melhor ainda ouvi-lo, né? Ainda que à distância. So we're very thankful to have him here. It's good to read his books, but it's even better to hear him speak. So we're very thankful to have you again with us, Dr. Jones. Vamos orar, então, para iniciar So este trabalho. let's pray before we begin. Pai Santo, Deus bendito, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estar aqui com os nossos pensamentos voltados ao Senhor para ouvir o teu servo. Pedimos que o abençoe o reverendo Eber na tradução dele também. Abençoa-nos, Pai, para que todo este trabalho seja para glorificar o teu nome, instruir o teu povo e assim, Pai, que o teu reino avance cada vez mais. Abençoa-nos nesta tarde de edificação. Fica conosco. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra está então com o Dr. Mark Jones. Deus abençoe a ele, o reverendo Weber. So Dr. Jones, you have the word, please lead us. Thank you very much for having me, and it's nice to see a few familiar faces. Obrigado por me terem aqui. É muito legal ver alguns rostos familiares que eu já havia conhecido antes. I very much have enjoyed my several visits to Brazil and hope to return soon. Eu curti muito minhas visitas ao Brasil e espero voltar logo. Mainly to play football, but also to do some theology as well. Principalmente para jogar um pouco de futebol, que eu gostaria de voltar ao Brasil, mas também para fazer um pouco de teologia. I've been asked to speak about Sola Scriptura. Me pediram para falar sobre Sola Escritura. I want to look at it from a historical and pastoral theological point of view. E eu quero abordar esse tema do ponto de vista histórico e pastoral. So the sola that I think is most misunderstood among the five is Sola Scriptura. Eu creio que dos 5 solas da Reforma, o mais mal compreendido é o Sola Escritura. And by misunderstood, I mean in the popular evangelical mind. E quando eu digo mal compreendido, eu quero dizer na mente evangélica típica dos nossos círculos. Finding the origin of certain doctrines is not always easy. Encontrar a origem de certas doutrinas nem sempre é fácil. I believe the scriptures teach sola scriptura. Eu acredito que as escrituras nos ensinam sola escritura. But I also believe that doctrines develop over the course of church history. Mas eu também creio que doutrinas se desenvolvem ao longo da história da igreja. Often with greater clarity and precision as the centuries go on. E frequentemente com maior clareza e precisão à medida que os séculos prosseguem, não é? I want to begin with Luther's Leipzig Disputation in 1519.
Eu quero começar com o debate de Lutero em Leipzig, em 1519. It was against the Roman Catholic theologian Johann Eck. Foi um debate com o Johann Eck, que era um teólogo católico. And we see the flowering of the Sola Scriptura principle, even if he did not explicitly use the phrase. Lá nós já vemos o florescer do princípio de sola escritura, mesmo não tendo usado a frase, cunhado essa frase lá. Luther made the point that councils can and do err or make mistakes. Lutero estabeleceu o ponto de que conselhos erram, eles frequentemente cometem erros quando eles falam sobre doutrina. And this is why the scriptures must be the final authority in matters of faith. E por causa dos erros dos concílios é que as igrejas devem ser, ou a escritura deve ser a autoridade final em questões de fé. So quoting Luther, he says, então, ao citar Lutero, ele diz o seguinte: neither councils, fathers, nor we, nem concílios, nem pais, nem nós, in spite of the greatest and best possible success, a despeito do maior sucesso que possamos atingir, will do as well as the Holy Scriptures. Farão tão bem ou tão precisamente quanto as escrituras sagradas. That is as well as God himself has done. Isso é tão preciso, as escrituras são tão precisas quanto o próprio Deus é preciso. So what Luther tried to do during the Reformation, então o que Lutero tentou fazer durante a Reforma was speak to the meaning of God's word, not provide his own authoritative word. Foi falar sobre o significado da palavra de Deus e não providenciar a sua própria palavra autoritativa. The church, not just Luther, is tasked with this responsibility. E a igreja, não simplesmente Lutero, está encarregada dessa responsabilidade. So, at the beginning, Luther was obviously trying to reform the church. Então, no começo, claro, Lutero estava disposto a reformar a igreja. But because the church was so opposed to the clear teaching of Scripture, he became excommunicated. Mas porque no começo a igreja estava tão oposta, né, em oposição ao ensino das Escrituras, ele, Lutero, acabou sendo excomungado. And so the emergence of Protestantism took place. Então, o surgimento do protestantismo vem aí, não é? But not in their minds a new doctrine. Mas para os protestantes não era uma nova doutrina. Rather, the reaffirmation of true doctrine. Mas era uma reafirmação da verdadeira doutrina. Which is why the reformers were so keen to always go back in church history to quote those who agreed with them. Essa é a razão pela qual os reformadores sempre ficaram muito desejosos, sempre se mostraram dispostos a voltar na história para citar os seus antepassados que estavam em conexão com eles. Sola Scriptura did not lead to the denial of the usefulness of historical theology. A sola escritura não conduziu a uma negação da utilidade da teologia histórica. That does not mean tradition and scripture are equal. Isso não significa que tradição e escritura são iguais, but rather scripture gives rise to tradition. Mas é a escritura que traz surgimento ou traz à tona a tradição. Or, to put it another way, tradition is derivative from scripture. Ou, falando de outra maneira, a tradição ela é derivada da escritura. Which actually heightens the importance of tradition rather than lessening it. E isso, na verdade, aumenta o valor da tradição ao invés de diminuir o seu valor. So by sola scriptura, we want to praise God's work in the church over the centuries. Então, com sola escritura, nós queremos louvar a obra de Deus na igreja ao longo dos séculos. But always recognize that it must be scripture
that is primary. Ou melhor, com a tradição, a gente quer louvar a obra de Deus ao longo da história, mas entendendo que a escritura é que é primária. Others have said scripture is the rule that rules. Outros disseram que a escritura é a regra que regula. It is a norming standard by which other doctrines are to be established. A escritura é a norma que padroniza o que outros padrões estabelecem. And so is the final arbiter in matters of theology. Então, é o árbitro final em questões de teologia. In the 17th century, no século XVII, at the Westminster Assembly, na Assembleia de Westminster, in chapter 1, section 10 of the Westminster Confession of Faith, no capítulo 1, seção 10 da Confissão de Fé de Westminster, they also affirm this principle. Eles também afirmam esse princípio. The supreme judge by which all controversies of religion are to be determined, o juiz supremo ou árbitro supremo sobre qual todas as controvérsias devem ser avaliadas ou julgadas, and all decrees of councils, e todos os decretos de concílios, opinions of ancient writers, opiniões de escritores antigos, doctrines of men, doutrinas de homens, and private spirits, e também espíritos privados ou particulares, are to be examined, devem ser examinados, and done so through the Holy Spirit speaking in Scripture. E devem ser feitos com o Espírito Santo falando através da Escritura. So the actual confession establishes sola scriptura. Então a própria confissão estabelece sola Escritura. Now, what I want to do is try to see if we can understand this principle from Scripture itself. Mas o que eu quero fazer agora é tentar estabelecer como nós entendemos esse princípio a partir da própria Escritura. And I think the best way to do it is to look at Christ's own approach to Scripture. E eu acho que a melhor maneira de fazê-lo é olhar para a abordagem que o próprio Cristo faz à Escritura. It is one thing to establish sola scriptura during the time of the Reformation. Uma coisa é estabelecer sola Escritura durante o tempo da Reforma. But if what Luther and the Reformers said is true, mas se o que Lutero e os reformadores disseram é verdadeiro, we should be able to establish it from the Scriptures. Nós deveríamos estabelecer isso a partir das Escrituras. There are a number of ways we can do this. E há inúmeras maneiras de fazê-lo. I would like to focus first on Christ. Eu quero focar principalmente ou primeiramente em Cristo. I would like you to think about what is the question that Jesus asked the most in the Scriptures. Eu quero que você pense em qual é a pergunta que Cristo mais fez nas Escrituras. And I want to give you a few seconds to think about that. Eu quero dar a vocês alguns segundos para pensar sobre essa pergunta. Qual é a pergunta que Cristo mais fez? The answer is, have you not read? E a resposta é, vocês não leram? In Matthew's Gospel, for example, no Evangelho de Mateus, por exemplo, a number of theological doctrines are established. Várias doutrinas teológicas são estabelecidas. Because Christ asks that question. Porque Cristo faz essa pergunta. Let's look at a few of those. Vamos olhar para algumas delas. In Matthew chapter 12, em Mateus capítulo 12, verses 1 through to 8, versos 1 a 8, the Sabbath question is resolved by an appeal to the Scriptures. A questão do sábado é resolvida apelando às Escrituras. The Pharisees criticized Christ's disciples for eating on the Sabbath. Os fariseus criticavam os discípulos de Cristo por comerem no sábado. And Jesus says, have you not read? E Jesus responde, não lestes?
he appeals to the scriptures Ele apela para as escrituras and then makes a theological conclusion based upon that. e aí então tira uma conclusão teológica baseada nisso. In verse 7, for example, No verso 7, por exemplo, he said, "And if you had known what this means." ele diz: mas se vós soubesseis o que significa, He doesn't say, "If you had seen what it said." ele não diz se vocês tivessem visto o que está dito, But what does it mean as well as what does it say? mas também ele diz se vocês soubessem o que significa, além de saber o que está escrito. And then he draws a conclusion in verse 8. E aí ele tira uma conclusão no verso 8. For the Son of Man is Lord of the Sabbath. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. What he's doing is appealing to the scriptures, O que ele está fazendo então é apelar às escrituras, but doing theology in his appeal to the scriptures. mas ele está fazendo teologia no seu apelo às escrituras. He doesn't just quote a verse, but he understands the verse. Ele não simplesmente cita um verso, mas ele entende o verso. He does this again in Matthew chapter 19, Ele faz isso novamente em Mateus capítulo 19, concerning the tricky question of marriage and divorce. com respeito ao assunto espinhoso de casamento e divórcio. In verse 4, he says, No verso 4 ele diz: "Have you not read?" não tendes lido? And then he quotes from Genesis chapter 1 chapter 2. E aí ele cita Gênesis 1 e 2. He establishes a theological context for a relevant question. Ele estabelece um contexto teológico para uma pergunta relevante And draws a conclusion. e tira uma conclusão da mesma. He also addresses the praise of the Messiah or the Christ by children in Matthew 21. Ele também lida com o louvor das crianças em Mateus 21. In verse 16, for example, No verso 16, por exemplo, children are praising Christ. crianças estão louvando a Cristo. How does he justify this? Como é que ele sustenta esse louvor? He could just say, well, don't I deserve praise? Ele poderia dizer, eu não mereço louvor, But even praise of Christ is established from the scriptures. mas até o louvor de Cristo é estabelecido pelas Escrituras. He says, do you not hear? Do you hear what these children are saying? Ele diz assim, vocês ouvem o que estas crianças estão dizendo? And Jesus said to them, E aí Jesus diz, yes, have you never read? sim, nunca lestes? Out of the mouth of infants and nursing babies you have prepared praise. Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. He quotes Psalm 8 E aí ele cita o Salmo 8. and then applies it to himself in that context. E aplica a si mesmo naquele contexto. So the praise of Christ is established from Scripture, but so is the rejection of Christ. Então, o louvor de Cristo é estabelecido a partir das Escrituras, mas também a rejeição de Cristo é estabelecida a partir das Escrituras. In that same chapter, chapter 21, No mesmo capítulo, o 21, verse 42, verso 42, Jesus asks the same question. Jesus faz a mesma pergunta. Have you never read in the Scriptures? Você nunca leu nas Escrituras? The stone that the builders rejected has become the cornerstone. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. This was the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. That was a quote of Psalm 118. E essa é uma citação do Salmo 118. Finally, the resurrection of the dead. Finalmente, a ressurreição dos mortos. In Matthew 22, Em Mateus 22,
he establishes a crucial doctrine. Ele estabelece uma doutrina crucial. And again in verse 31, E novamente, no verso 31, he says, "And as for the resurrection of the dead, have you not read what was said to you by God?" e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. He is not the God of the dead, but of the living. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. And the crowd were astonished at his teaching. E as multidões se maravilhavam da sua doutrina. So how does Jesus establish the resurrection? Então, como é que Cristo estabelece ou fundamenta a doutrina da ressurreição? The Jehovah's Witnesses or the ancient Socinians Os testemunhas de Jeová ou os antigos socinianos or modern day evangelicals e até alguns evangélicos contemporâneos would like to see a verse that says there will be a resurrection of the dead. Gostariam de ver um verso que diz: haverá uma ressurreição dos mortos. But Jesus appeals to the scriptures Mas Jesus apela às escrituras and then makes a theological deduction. e aí tira uma conclusão ou uma dedução teológica. Jesus claims that God is not the God of the dead, but of the living. Jesus alega que Deus é Deus de vivos e não de mortos. And the crowd was able to understand what he was saying. E a multidão foi capaz de entender o que ele estava dizendo. This is called good and necessary consequence. Isso significa uma consequência ou uma dedução boa e razoável. So in 5 different places in Matthew's gospel, Então, em 5 lugares diferentes do Evangelho de Mateus, Jesus says, "Have you not read?" Jesus diz: não tendes lido? And he quotes the scriptures. E ele cita, então, as escrituras. He is affirming sola scriptura. Ele está afirmando sola escritura. But sola scriptura doesn't mean we forget to do theology. Mas sola escritura não significa que nós esquecemos de fazer teologia. Sola scriptura leads to theology. Na verdade, sola escritura conduz-nos a fazer teologia. That is why Jesus is the first and true theologian of the church. É por isso que Jesus Cristo é o primeiro e verdadeiro teólogo da igreja. We are to learn his hermeneutic Nós temos que aprender a hermenêutica de Cristo and his method of interpretation. e o seu método de interpretação. And sometimes matters are not so simplistic, E às vezes as questões não são tão simplistas, but require us to put things together mas elas exigem que nós conectemos assuntos and draw conclusions. e tiremos, então, conclusões a partir dessa ligação. Now, it may help us to understand that this is a corporate, not an individual enterprise. Talvez nos ajude a observar que esta é uma tarefa coletiva ou corporativa, não é individual. We could ask ourselves, what are the Holy Scriptures? Nós poderíamos perguntar o que são as Sagradas Escrituras? Or what is a Shakespearean play? Ou o que é uma peça de teatro escrita por Shakespeare? Is it a book on a shelf? Será que é um livro que está numa estante? Or does it involve actors playing roles? Ou será que envolve atores que representam papéis? Both are true in their own sense. Ambos são verdadeiros no seu sentido literal. If you were to ask what are the Holy Scriptures in the first century, Se você perguntasse o que era o Espírito Santo no primeiro século, nobody would point to an app on their phone.
ninguém apontaria para. Did you say Holy Spirit or Holy Scriptures, Mark? Nobody would point to an app on their phone. Right, but referring to Holy Scripture? Oh, Holy Scriptures, yes. Okay, sorry, I made a mistake. Então, corrigindo aqui, ninguém apontaria para um aplicativo no seu celular para falar que a Escritura é isso aqui no primeiro século. Because the Bible can be found in a book or on our phone, it can be very individualistic today. Porque a Bíblia pode ser encontrada num livro ou no nosso telefone, ela pode parecer bastante individualista. So it becomes me and my Bible. Então ela se torna eu e a minha Bíblia. But in Jesus' time, it was on a scroll. Mas no tempo de Jesus, a Escritura estava num rolo, Often kept in the synagogue. frequentemente guardado na sinagoga. So if you said, I want to go and read the Bible, Então, se você dissesse assim, eu quero ler a Bíblia, you would not open your own personal Bible. você não abriria a sua própria Bíblia. You would go to the synagogue. Você iria para a sinagoga. In the early church, we developed the Codex. E lá na igreja primitiva, nós desenvolvemos os códices. But even those were quite rare. Mas mesmo estes eram bem raros. What's my point? Qual é o meu ponto aqui? Qual é o ponto que eu quero estabelecer? When the Bereans examined Paul's preaching, Quando os bereanos examinaram a pregação paulina, they did not go home to their personal Bibles. eles não foram para casa para ver suas Bíblias pessoais. They probably examined these things in a corporate gathering. Eles provavelmente examinaram essas verdades num encontro corporativo ou coletivo, Where there was a scroll that they could read. onde havia um rolo que eles poderiam ler. So in Luke chapter 4, Então, em Lucas capítulo 4, verse 17, verso 17, the scroll of the prophet Isaiah was given to Jesus. o rolo do profeta Isaías foi dado a Jesus. And he unrolled the scroll to the place where it was written. Então ele desenrolou esse rolo para chegar no lugar onde estava escrito o seguinte. And quotes from Isaiah chapter 61. E aí cita de Isaías 61. The Spirit of the Lord is upon me. O Espírito do Senhor está sobre mim. And then in verse 20, he rolls the scroll and gives it back to the attendant. Então, no verso 20, ele fecha o rolo e o devolve ao assistente. And he sits down. E ele se assenta. But he doesn't stop there. Mas ele não para por aí. All of the eyes of the synagogue are fixed on him. Todos os olhos da sinagoga agora estão fitos nele. And in verse 21, E aí no verso 21, he says, "Today this scripture has been fulfilled in your hearing." aí ele diz, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. He does two things. Ele faz duas coisas aqui. He appeals to the scriptures, Ele apela às escrituras and then he interprets the scriptures. e aí ele interpreta as escrituras. And we could add, he does so in a community environment. E aí a gente poderia acrescentar que ele o faz num contexto de comunidade. If you actually look at the scriptures, Se você, na verdade, olhar para as escrituras, we don't merely read the Bible. nós não simplesmente lemos a Bíblia, We sing the Psalms nós cantamos os salmos and we pray the Lord's Prayer. e nós oramos a oração do Senhor, We practice the Lord's Supper. nós praticamos a ceia do Senhor, We meditate on God's law. nós meditamos na lei do Senhor, We listen to God's instructions and we observe his commands. nós ouvimos as instruções do Senhor e observamos os seus mandamentos. We discern the meanings of the Proverbs.
Nós discernimos o significado dos provérbios. We preach the gospel. Nós pregamos o evangelho. Using the words of Scripture, Então, ao utilizarmos as palavras das Escrituras, we don't just read. a gente não simplesmente as lê, We lament, nós lamentamos, we remember, nós nos lembramos, we exhort, nós exortamos, we teach, nós ensinamos, we rebuke, nós repreendemos, we encourage. nós encorajamos. Why do I make these points? Por que que eu estou estabelecendo esses pontos? Because many think sola scriptura Porque muitos pensam que sola escritura means that I get to interpret the Bible alone. significa que eu interpreto a Bíblia sozinho. But we don't just read the Bible. Mas a gente não simplesmente lê a Bíblia, We actually live out the scriptures. a gente, na verdade, vive as Escrituras. And that means we must do it together. E isso significa que nós precisamos fazê-lo conjuntamente. Which means interpretation should be a community thing, not an individual thing. Então, isso significa que interpretação é uma questão comunitária, não individual. When the reformers translated the scriptures, Quando os reformadores traduziram as Escrituras, they never intended to hand people Bibles to take home. eles nunca tinham a intenção de fazer Bíblias para as pessoas levarem para casa. They drew maps, Eles desenharam mapas, developed concordances, desenvolveram concordâncias, did study notes upon passages, escreveram notas teológicas sobre certas passagens. and that is why there were so many Bible commentaries at the time of the Reformation, É por isso que tinham tantos comentários bíblicos na época da Reforma. because they didn't trust the average person to go home and understand everything on their own. Porque eles não confiavam que a pessoa mediana pudesse ir para casa e entender todas as Escrituras por si só. Christ gave to the church teachers. Deus deu à igreja professores, mestres. This only makes sense if the church needs teachers. Isso só faz sentido se a igreja precisa de mestres. So the scriptures are quite clear on this point. Então as escrituras são bem claras com respeito a esse ponto. And I think you can even see the concept of teaching in the scriptures. Eu creio que a gente pode até ver o conceito de ensino nas escrituras. Even confessions in scripture. Até confissões aparecem nas escrituras. The Shema in Deuteronomy Por exemplo, o Shema lá em Deuteronômio is a summary statement of Israelite theology. é uma espécie de frase que resume a teologia israelita. And Paul does this in 1 Corinthians chapter 15, E Paulo faz isso também em 1 Coríntios 15, based upon the principle of sola scriptura, baseado no princípio de sola escritura, verses 3 and 4. versos 3 e 4. For I delivered to you as of first importance what I also received, Pois eu vos entreguei aquilo que também recebi, that Christ died for our sins in accordance with the scriptures, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, that he was buried and that he was raised on the third day in accordance with the scriptures. e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. What is the basis of his summary gospel teaching? Então, qual é a base do seu resumo do Evangelho, do ensino do Evangelho? Twice he says, in accordance with the scriptures. 2 vezes ele diz, segundo as Escrituras. We could go to a number of other places, A gente poderia ir para várias outras passagens, but maybe I'll give one more example. mas talvez eu deva dar só mais um exemplo. Sola scriptura must be understood in light of solus Christus.
A sola escritura deve ser entendida à luz de solus Christus. All of the solas go together. Todos os solas, eles compõem um conjunto, um pacote. And solus Christus doesn't just mean we are saved by Christ alone. E solus Christus não significa que nós somos simplesmente, não significa simplesmente que nós somos salvos por Cristo somente. It also means that the content of God's revelation leads us to Christ alone. Mas de que o conteúdo de toda a revelação conduz apenas a Cristo. So in Luke chapter 24, Então, em Lucas capítulo 24, verses 25 to 27, versos 25 a 27, Jesus rebukes his disciples. Jesus repreende os seus discípulos. O foolish ones and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. So Paul says, in accordance with the scriptures, Então, Paulo diz, segundo as escrituras, Jesus interprets everything from the scriptures concerning himself. e Jesus expõe tudo a seu respeito a partir das escrituras, And he rebukes people for not reading the scriptures e ele repreende as pessoas por não lerem as escrituras and not understanding the scriptures. e não entendê-las. That must also be understood in light of Satan's first error. Isso também deve ser entendido à luz do primeiro erro de Satanás. There was a denial of sola scriptura Houve uma negação da sola escritura. when he says that they would not surely die. Quando Satanás afirmou ao primeiro casal que eles certamente não morreriam, We could say that was Satan's tradition. nós poderíamos dizer que essa frase é a tradição satânica. And Satan's tradition had to be examined in light of what God's word said. E a tradição satânica tinha que ser analisada segundo o que a Escritura nos diz. He interpreted God as, you will not surely die. Ele interpretou Deus como sendo, ou como dizendo, certamente não morrerás. Adam and Eve should have affirmed sola scriptura. Adão e Eva deveriam ter afirmado sola escritura. They should have said, yes, we surely will die. Eles deveriam ter dito em resposta a Satanás, é claro que nós morreremos. And interpreted God's word appropriately to their situation. E deveriam ter interpretado as escrituras de acordo com a sua situação. So one of the first problems was a denial of sola scriptura. Então, um dos primeiros problemas foi uma negação da sola escritura. I want to just shift a little bit now to the role of creeds and confessions. Eu quero mudar um pouco o rumo da nossa fala para falar sobre o papel de credos e confissões. And before I do, I just want to get an idea of time. Antes, eu só queria ter uma noção de tempo. Ele falou 40 minutos até agora, ele pode ficar tranquilo. You have plenty of time, Mark. Just go on. Keep going. Well, I will speak to the role of creeds and confessions in relation to Scripture. Então, eu quero falar sobre o papel de credos e confissões em relação às escrituras. There are different creeds over the history of the church. Existem muitos credos ao longo da história da igreja. Ecumenical creeds are those creeds when the church was truly universal. Os credos ecumênicos, eles valem para uma época em que a igreja era verdadeiramente universal. Before the 1054 split.
antes da cisão ou do cisma de 1054, such as the Nicene Creed or the Chalcedonian Creed. ou como o credo niceno ou o credo calcedoniano. Generally, we say that to be a Christian, you must be in line with the teaching of the ecumenical creeds. Costumeiramente, nós falamos que para ser um cristão, você tem que estar de acordo com os credos ecumênicos. Because that is how the church has understood what is orthodox and true. Porque é assim que as igrejas entenderam o que é ortodoxo e verdadeiro, based upon the teaching of Scripture. baseado no ensino das Escrituras. But what about creeds after the Reformation? Mas o que dizer acerca de credos depois da Reforma Protestante? Well, let us look at the Westminster Confession of Faith. Vamos olhar para a Confissão de Fé de Westminster. It affirms the Scripture is sufficient for all things necessary for God's glory. Ela afirma que a Escritura é suficiente para discernir todas as coisas para a glória de Deus. And man's salvation, faith, and life. E também para nos direcionar com respeito à salvação e à fé e à vida humana. It also affirms the Scripture is the supreme judge of all theological controversies. Ela também afirma que a Escritura é o juiz ou o árbitro supremo sobre todas as controvérsias. So why do we need creeds and confessions? Então, por que nós precisamos de credos e confissões? Because we believe not only is the Word of God binding upon us, Porque nós cremos que não somente a Escritura ela ordena coisas e nós estamos presos à sua autoridade, but the meaning of God's Word is binding upon us. mas o significado da palavra de Deus também tem autoridade sobre nós. This is a very important point. Esse é um ponto muito importante que eu quero estabelecer agora. We are not just concerned with what Scripture says, but also with what Scripture means. Nós estamos preocupados não só com o que a Escritura diz, mas com o que a Escritura quer dizer, o que significam as suas palavras. John Owen discussed this point in relation to the doctrine of the Trinity. John Owen discutiu esse ponto com respeito à doutrina da Trindade. He made the point that we need to make use of other words that are not found in the Scripture. Ele estabeleceu o ponto de que nós precisamos usar outras palavras que não são encontradas na Escritura, such as substance or essence or person. como palavras como substância, essência, pessoa, or even the word Trinity. ou mesmo a palavra Trindade. And we arrive at the teaching. Então nós chegamos ao ensino. God is one essence in three persons. Deus é uma essência e três pessoas. Now, this may sound a little controversial. Isso aqui que eu vou falar agora pode soar um pouco controverso. And I don't wish to cause any trouble for anybody. E eu não gostaria de causar nenhum problema para ninguém. Otherwise, I would have worn a Argentina jersey. Se eu quisesse causar problema, eu estaria usando uma camiseta da Argentina. But there is a debate about singing psalms and singing hymns. Existe um debate sobre cantar salmos e cantar hinos. And I have some very good friends that only sing psalms. E eu tenho alguns amigos, bons amigos, que somente cantam salmos. And I can't see all of your faces, but I know that you're listening very carefully now. E eu não posso ver o rosto de todos vocês, mas eu tenho certeza que agora vocês estão prestando bastante atenção. Some of my friends ask me this. Alguns dos meus amigos me perguntam assim: Is it better to sing God's words or man's words? é melhor cantar as palavras de Deus ou as palavras de homens? And I say it's better to sing God's words. Eu digo, é melhor cantar as palavras de Deus. But I also say this. Mas eu também digo o seguinte: it's also better to sing God's truth.
mas também é melhor cantar a verdade de Deus. The debate isn't between God's words versus man's words. O debate não é sobre as palavras de Deus versus as palavras de homens. But can we sing God's words Mas será que nós podemos cantar as palavras de Deus and God's truth? e ao mesmo tempo cantar a verdade de Deus? And John Owen makes the point Então, John Owen estabelece o seguinte ponto, that when we say God is one God in three persons, ele diz, quando nós falamos que Deus é um Deus em três pessoas, this is no less a divine revelation isso não é menos uma revelação divina than the first principle from whence these things follow. mais do que os primeiros princípios de onde nós deduzimos essa verdade. So, does Scripture teach that God is one God in three persons? Então nós perguntaremos assim, será que a Escritura ensina que Deus é um Deus em três pessoas? And the answer is yes. E a resposta é sim, a Escritura ensina isso. Owen says we can call that a divine truth. Ou diria que nós podemos chamar isso uma verdade divina, Because it accurately conveys the meaning of Scripture. porque isso é preciso ao conter o sentido das Escrituras. So maybe you know the hymn Holy, Holy, Holy. Então todos devem conhecer o hino Santo, Santo, Santo. And then it says, Lord God Almighty. E aí fala Deus onipotente. Then there's a phrase, Holy, 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 merciful and mighty. E aí depois tem uma frase que diz Santo, 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 misericordioso e poderoso. God in three persons, Deus em três pessoas, blessed Trinity. a bendita Trindade. Is that an affirmation of sola scriptura or a denial? Será que esse hino, no original, com essas palavras, ele é uma afirmação de sola escritura ou é uma negação de sola escritura? And I would say it is an affirmation of sola scriptura E eu diria que esse hino afirma sola escritura, because it's not so much man's words, porque não tem a ver com ser palavras de homens, it's not so much man's truth, não tem a ver com a verdade de homens, but it's God's truth mas é a verdade de Deus based upon God's words. baseado nas palavras de Deus. So it makes for an interesting debate. Então isso ajuda a trazer um debate interessante. Do we sing God's words Nós cantamos as palavras de Deus or God's truth? ou cantamos a verdade de Deus? Now, maybe I can be a little bit naughty. Talvez eu deva ser aqui um pouquinho bagunceiro, propor um negócio para bagunçar aqui. If you were to only sing Psalm 1, for example, Se você simplesmente cantasse o Salmo 1, por exemplo, could a Jehovah's Witness also sing Psalm 1? um testemunha de Jeová poderia cantar também Salmo 1? What is the difference between us singing Psalm 1 and a Jehovah's Witness singing Psalm 1? Qual é a diferença entre nós cantarmos o Salmo 1 e um testemunho de Jeová cantar o Salmo 1? And then go through every single psalm. E aí fazer isso em todos os outros salmos. The difference is this. A diferença é a seguinte: We understand the meaning of the psalm differently than simply the words. nós entendemos as palavras dos salmos de maneira diferente do que simplesmente as palavras. A Socinian or a Jehovah's Witness can sing all of the psalms. Um sociniano no passado ou testemunhas de Jeová podem cantar todos os salmos, And so can we. e nós também podemos cantar os salmos, But the difference is in how we understand the psalms, mas a diferença está em como nós entendemos os salmos, the meaning of the psalms.
o sentido dos salmos. So sola scriptura Então, sola escritura is not the Bible alone. não é simplesmente a Bíblia somente. It is the Bible as the final authority, É a Bíblia enquanto autoridade final, understood in terms of the church's teaching. entendida a partir do ensino da igreja, ou em termos do ensino da igreja. And so it's important to arrive at the meaning of God's words, not just affirm God's words. Então é importante entender o sentido da palavra de Deus e não simplesmente expressar ou articular as palavras de Deus. Otherwise, we can be heretics. Porque, do outro lado, a gente poderia se tornar hereges. I believe Jesus affirmed this principle that I spoke of earlier on. Eu creio que Jesus estabeleceu esse princípio do qual eu falei anteriormente. And I believe the reformers did this, E eu creio que os reformadores também o fizeram. and the Puritans. E os puritanos também. And it is our duty today E é nosso dever hoje em dia fazer o mesmo. to appeal to the scriptures as the final authority, Isto é, apelar às escrituras como autoridade final, but to do our best to understand the scriptures as the final authority. mas fazer o máximo para entendermos as escrituras como autoridade final. And so we express God's truth Então a gente expressa a verdade de Deus as the duty of the church. como tarefa da igreja. Now, if I could just conclude with a few pastoral applications. Então eu quero concluir agora com algumas aplicações pastorais. The first is this. A primeira é a seguinte: Many young seminarians that I teach and know muitos seminaristas jovens dizem assim: eu ensino e sei, are more comfortable with the 5 points of Calvinism ou melhor dizendo, muitos seminaristas que eu conheço estão mais confortáveis com os 5 pontos do calvinismo than they are with knowing the Psalms inside and out. do que em conhecer os salmos como a palma da sua mão. You must be men of the word. Vocês precisam ser homens da palavra. Would Jesus say to you, Será que Jesus diria a você: have you not read? não lestes na escritura? Many young men love to read theological textbooks. Muitos homens amam ler livros teológicos. Everything I've said today affirms the value of theology and textbooks. E tudo que eu disse hoje afirma o valor de livros de teologia. But also everything I've said today Mas tudo que eu disse hoje também affirms the primacy of God's book. afirma a primazia do livro de Deus. And you must be men of the word. E vocês devem ser homens da palavra, homens de palavra. The Old Testament as well as the New Testament. Tanto conhecer o Antigo como o Novo Testamento. Don't be like so many in North America Não repita o erro de muitos na América do Norte, who can endlessly debate theological points, que podem debater pontos teológicos infindavelmente, but don't know basics of the Bible. mas não conhecem o básico das Escrituras. Then, secondly, Em segundo lugar, as young men or older men in seminary, como jovens ou gente um pouquinho mais madura no seminário, consider the importance of corporate reading. ponderem sobre a importância de leitura pública das Escrituras. Of the importance of learning together. Isto é, a importância de aprenderem conjuntamente. It is becoming very popular
tem se tornado muito popular for people to want to do seminary online. pessoas desejarem fazer seminário online. Let me be controversial again, Deixa eu ser controverso novamente, because I'm living in Canada and you can't catch me. porque eu moro no Canadá e vocês não podem me pegar. I don't think online seminary is the ideal. Eu não creio que o seminário online seja ideal. I understand it may be necessary for some, Eu entendo que ele pode ser necessário para alguns. so I'm not absolutely ruling it out. Portanto, eu não estou descartando-o totalmente, But theology is best done in community. mas teologia é melhor desenvolvida em comunidade. With your brothers in the Lord, Isto é, juntamente com seus irmãos no Senhor. reading the scriptures together, Lendo as escrituras conjuntamente, learning about the meaning of the scriptures together, aprendendo sobre o significado das palavras da escritura conjuntamente. rebuking one another and encouraging one another based on the scriptures, Repreendendo e encorajando uns aos outros baseados na escritura. in other words, seminary is where you live out sola scriptura together. Isto é, em outras palavras, seminário é o lugar onde você vive o sola escritura comunitariamente. So try to avoid the temptation to isolation. Então, tente evitar a tentação do isolamento, Because you will need as many good friends as you can get when you are in the ministry. porque você vai precisar de tantos amigos quanto possível quando você estiver no ministério. And I would be a heretic 100 times over if it were not for men in my life. E eu seria um herege 100 vezes, isto é, repetiria erros se não fossem homens santos na minha vida. So the only sola that is allowed Então, o único sola que nos é permitido in our theological learning na nossa instrução teológica is the scriptures as God's primary way of revealing himself to us. é a escritura como a caminho primário de Deus revelar a si mesmo a nós. The scriptures have no rival. Escrituras não têm nenhum rival à altura. But that does not mean we must ever be alone in our learning. Mas isso não significa que devemos estar sós no nosso aprendizado. And I'm happy if there are any questions, but I do hope and pray that you will seek these things out for yourself, everything that I've said based upon God's word and God's teaching through the ages. Então, eu estarei contente em responder perguntas que porventura vierem, mas eu gostaria que vocês refletissem sobre essas coisas que eu falei a partir das Escrituras, conforme expostas ao longo das eras. Thank you so much for listening. Obrigado por me ouvirem. Muito bem, nós aqui agradecemos. E como o Dr. Jones abriu a possibilidade para perguntas, eu peço àqueles que quiserem que cliquem aí na mãozinha para que possam fazê-lo e o reverendo Weber possa traduzir também. Hey, Mark, they're going to line up to see what questions they might have, and I will translate for you, and then you can shoot, okay? Enquanto vocês criam coragem, eu vou fazer perguntas que nós temos aqui de irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube. So our president will start with some questions that were posed on the YouTube channel. People who are following this that are not in the Zoom session, but there are a few questions there. Nós temos irmãos de várias denominações nos acompanhando no YouTube.
We have brothers from several different denominations following us on YouTube. Um dos nossos irmãos, o Josemarque, pergunta se, na sua opinião, a igreja evangélica precisa hoje de uma nova reforma protestante. One question from one of our brothers says, if you believe the church needs a new reformation today. Do you think the church needs a new reformation today? I believe the church always needs reformation, and I can explain what I mean by that. Eu creio que a igreja sempre precisa de reforma. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. There is what we would call capital R, the Reformation in the 16th century. Então, a reforma com R maiúsculo, isto é, aquela que aconteceu no século XVI. But if you look at the Reformed tradition since the time of the Reformation, Então, existe aquela reforma, mas se você olhar para o que aconteceu desde a época da reforma, the reason confessions kept being written a razão pela qual as confissões continuaram a ser escritas, even after the Westminster Confession, mesmo depois da Confissão de Fé de Westminster, was to respond to new errors and new threats in the church. era para responder a novos erros e ameaças que surgiam dentro da igreja. We should always be responding to the new errors and new threats in the church. Então, nós devemos sempre estar dispostos a responder a novos erros e ameaças na igreja. We reestablish the truth. Nós reestabelecemos a verdade, We clarify the truth, nós esclarecemos a verdade and we enlarge the truth. e nós alargamos ou expandimos a verdade. That is, we have a better understanding of the scriptures today than 1,000 years ago. Isso significa que nós temos uma melhor compreensão das Escrituras agora do que 1000 anos atrás. For example, Por exemplo, if you read Thomas Goodwin's commentary on the book of Revelation, se você ler o comentário de Thomas Goodwin sobre o livro do Apocalipse, it is a complete waste of time. é uma perda de tempo. It's awful. É terrível. If you read Gregory Beale's commentary on Revelation, Já se você ler o comentário do Gregory Beale, do Greg Beale sobre Apocalipse, just happened to have it beside me actually, inclusive está aqui do meu lado, esse livro. it is far superior to Thomas Goodwin's Ele é muito superior ao comentário de Thomas Goodwin, because we have continued to learn and understand God's word. porque nós continuamos ao longo dos séculos a entender e aprender a palavra de Deus. And the Puritans really believed that we should be improving upon God's truth established in the church. E os puritanos realmente criam que nós deveríamos melhorar o nosso entendimento da palavra de Deus. But the answer is yes, we always need reformation. Então a resposta é sim, nós sempre precisamos de reforma. Ok? O seminarista Diego David. Okay, so there is one Obrigado. seminary student who's going to ask a question. Let's hear him, then I'll translate. Obrigado, reverendo Mark. Prazer conhecê-lo e estar nesta palestra. A pergunta é a seguinte: quais são os limites da sola escritura na interpretação da Bíblia? Vou explicar a pergunta. Temos diferentes confissões de fé, temos diferentes posturas denominacionais e todas concordam sola escritura. Como podemos unificar? Tem limite? E como podemos fechar todas estas interpretações? Okay, so his question is, what are the limits of sola scriptura? Since we have different confessions who interpret differently, but still affirm sola scriptura, how do we deal with those differences? And do we have a way to put them together? Is there a sola scriptura for all of them? In terms of the Protestant confessions,
the guiding principle is sola scriptura. Então, em termos das confissões protestantes, o princípio regulador é sola escritura. I acknowledge there are differences in some confessions, Eu reconheço que há diferenças em algumas confissões, but we have to remember mas nós temos que nos lembrar, we all hold to the ecumenical creeds, mas nós todos sustentamos os credos ecumênicos. the definition of what is a Christian. Por exemplo, os quais definem o que é um cristão. However, the 1689 London Baptist Confession Porém, a Confissão de Fé Londrina Batista de 1689, originally 1677, originalmente de 1677, is extremely similar to the Westminster and Savoy Declaration. ela é muito semelhante à Confissão de Fé de Westminster e à Declaração de Savoy. So we can look at our unity based upon the ecumenical creeds, Então, nós podemos olhar a nossa unidade a partir dos credos ecumênicos. we can look at our unity based upon 80 to 90% similarity between the two confessions. Então, nós podemos olhar a nossa unidade a partir daquilo que há de semelhante, cerca de 80% a 90% dessas confissões do século XVII que eu citei. And then we can look at the differences between us E aí a gente pode olhar para as diferenças que há entre nós and realize those differences do not separate us in terms of our Christian identity. E entender que elas não nos separam em termos de identidade cristã. So, sola scriptura Então, sola escritura means we are all trying to understand God's word. significa que nós todos estamos tentando entender a escritura. We can emphasize the differences, Nós podemos enfatizar as diferenças, but I prefer to emphasize the similarities as much as possible. mas eu prefiro enfatizar as semelhanças o máximo possível. And then recognize our differences do not keep us from fellowship. E reconhecer que as nossas diferenças não nos impedem de termos comunhão uns com os outros. Or should not keep us from fellowship. Ou não deveria, pelo menos, nos impedir de ter comunhão uns com os outros. But this is not a Protestant problem. Mas esse não é um problema protestante. The Roman Catholic Church has significant differences among their theologians. Os católicos têm enormes diferenças entre os seus teólogos. The Jesuits and the Dominicans have some differences, for example. Os jesuítas e os dominicanos, por exemplo, têm muitas diferenças entre eles. Perhaps even more significant than Baptists and Presbyterians in certain places. Em certos temas, eles têm mais diferenças do que presbiterianos e batistas. So, if we don't hold to sola scriptura, Então, se nós não sustentarmos sola escritura, accepting there will be some differences, reconhecendo que haverá algumas diferenças, I don't know what the alternative would be. eu não sei qual seria a alternativa. That's all I can say for that so far. Eu creio que é só o que eu devo dizer. Ok. Antes do Tiago perguntar, deixa eu fazer outra pergunta que vem aqui do YouTube, do Alisson. Qual a relação da tradição com a escritura? A tradição deve ser uma boa intérprete das escrituras? Okay, Mark, so this is the question from YouTube. What's the relationship between tradition and scripture? Is tradition, or should it be a good interpreter of scripture? Thank you. The tradition is not an interpreter of scripture in one sense. A tradição não é intérprete da escritura num certo sentido. Rather, we say scripture gives rise to tradition. Melhor do que isso é dizermos que a escritura ela
traz surgimento, ou ela traz à tona a tradição. And then as we understand tradition in light of that principle, E aí, à medida que nós entendemos a tradição à luz desse princípio, it does help us to understand Scripture. ela nos auxilia a entender as Escrituras. But we don't first isolate tradition Mas a gente não isola a tradição as something different from Scripture. como algo diferente ou distinto da Escritura. We begin with Scripture Nós começamos com a Escritura and understand that it gives development through tradition. e entendemos que ela traz desenvolvimento à tradição. And then we study tradition in light of how it relates to Scripture. E aí a gente estuda a tradição em como ela ou à luz da Escritura. And obviously it's quite tricky, but it's important to start off with the principal foundation of tradition as Scripture. Of tradition as Scripture? Scripture is the principal foundation for, Scripture is the principal foundation for tradition. Então, assim, o que eu quis dizer é que é importante ter a Escritura como o fundamento da tradição. Ok, seminarista Tiago. Boa tarde a todos. Boa tarde, reverendo Eber e reverendo Mark. O reverendo Mark, ele deixou bem claro na palestra e nessa resposta, né, a questão de como a Escritura ela é a base da tradição. Existem alguns pontos da tradição da igreja, da teologia histórica, que são um pouco controversos entre os evangélicos, né? Por exemplo, a questão do Theotokos, né? Como é que nós lidamos com algo polêmico, como a questão do Theotokos, dentro da nossa tradição reformada e dentro do Sola Escritura? So his question is, it was pretty clear from your last answer that Scripture is the foundation of tradition. However, we have throughout history a few controversial topics, such as the understanding of the Theotokos. How should we relate those debates with the authority of Scripture? Well, for example, Mary as the mother of God. Então, por exemplo, Maria como mãe de Deus. That highlights precisely my point. E isso destaca exatamente o ponto que eu quis estabelecer. What does that mean? O que isso significa? Not simply what does it say. Não simplesmente o que ela diz, o que essa frase diz. So we understand Mary, Mother of God. Então nós entendemos Maria, mãe de Deus. Is that consistent with what the Scriptures teach? Será que isso é consistente com o que a Escritura ensina? And if Scriptures teach that Mary gave birth to the Son of God, e se a Escritura ensina que Maria deu à luz ao Filho de Deus, then we can affirm that Mary is the mother of God. Então nós podemos afirmar que Maria é a mãe de Deus. Not as though Mary is prior to God. Não significando que Maria antecede a Deus. What do the Scriptures allow us to affirm about Mary as mother of God? O que as Escrituras então nos permitem afirmar sobre Maria como mãe de Deus? And what do Scriptures demand that we deny about Mary, mother of God? E o que as Escrituras ordenam que nós neguemos acerca da ideia de Maria ser mãe de Deus? The helpful thing about theology a coisa útil acerca da teologia is theologians made a distinction. É que teólogos fazem distinções e fizeram uma distinção between essence appropriate language entre uma linguagem de essência, né? And persons appropriate language. E uma linguagem de pessoa, própria de pessoa. Mary is the mother of God in terms of essence, persons appropriate language.
Isto é, Maria é mãe de Deus com respeito à pessoa. She gave birth to the person of the Son. Isto é, ela deu à luz à pessoa do filho. But she did not give birth to the essence as though she begets eternally the Son. Mas ela não deu à luz a essência como se ela tivesse eternamente gerado a essência de Deus. So you see the value of theology helping us Então aí você vê o valor da teologia nos auxiliando, to make sense of the scriptures e ele tenta fazer sentido das escrituras, in terms of what they do teach and do not teach, em termos do que ela ensina e o que ela não ensina, especially concerning Mary as Mother of God. especialmente com respeito a Maria enquanto mãe de Deus. Muito bem, nós temos várias perguntas vindo do YouTube, mas por uma questão de tempo eu vou pegar a última de lá, que vem do Maciel Melo. Ele pergunta ao Dr. Mark Jones por que algumas igrejas americanas que adotaram o Sola Escritura têm aberto ultimamente espaço para agendas LGBT e coisas deste gênero. Mark, we have several questions coming from YouTube, but our president has selected one that says this. What is the reason, in your opinion, what is the reason that Protestant churches in America that affirm Sola Scriptura are some that have opened more room to LGBT agendas and things similar to that? Okay. Well, I thought we were going to go in a slightly different direction, so let me gather my thoughts. Eu achei que a gente ia num direcionamento um pouquinho diferente, então deixa eu aqui reunir o que eu vou dizer. I would say those who have opened the door to LGBTQ agenda Então eu diria que aqueles que abriram as portas para as agendas LGBTQ have rejected the teaching of Sola Scriptura elas negaram o ensino de Sola Escritura. in terms of the scripture as the final authority Num sentido da Escritura ser a autoridade final and how that relates to church tradition. e o sentido no qual ela se refere à tradição cristã. So, for example, Então, por exemplo, we believe that scriptures do not allow for homosexuality. nós cremos que a Escritura não permite a prática homossexual ou a homossexualidade. But we also believe that the church for 2,000 years roughly has understood this. E nós entendemos que a Escritura, ou que a Igreja, por cerca de 2000 anos, sempre entendeu desse jeito. So the principle by which these churches are operating Então, o princípio do qual, ou a partir do qual essas igrejas da pergunta estão trabalhando, is a denial of the historic Protestant approach to Sola Scriptura então, é a negação da abordagem histórica do Sola Escritura, to return to the Bible de retornar à Bíblia and deny its clear teaching e negar o seu ensino claro, as understood by the church for 2,000 years. conforme entendido pela Igreja nos últimos 2000 anos. And so it has become Bible alone rather than Sola Scriptura. Então, tem se tornado Bíblia somente, ao invés de Sola Escritura. But let me be clear. E deixa eu tentar ser claro aqui. Many of these people do not believe the Apostle Paul was inspired in what he wrote. Mas muitas pessoas não creem que o apóstolo Paulo foi inspirado em algumas coisas que ele escreveu. So it's a more fundamental problem of whether God has actually spoken through the Apostle Paul. Então, na verdade, é um problema ainda mais fundamental, isto é, se Deus de fato falou por intermédio do apóstolo Paulo. So it's very rare to find a classic understanding of Scripture
É muito difícil, muito raro encontrar uma compreensão clássica das escrituras emerging in LGBTQ-friendly churches. Surgindo em igrejas que são simpatizantes das agendas LGBTQ. In other words, they don't care so much about sola scriptura, Isto é, elas não se importam tanto com a sola escritura. but rather redefining scripture. Ao invés disso, elas redefinem a escritura. Ok, última pergunta, seminarista Augusto César. A minha pergunta é a seguinte, reverendo Heber, como eu coloquei aí para ajudar em alguma coisa, que ela é grande. Nós confessamos a Escritura como autoridade final. E você mencionou que é papel da igreja tirar a verdade de Deus da palavra de Deus. E assim, então, a verdade de Deus procede da interpretação e dos ensinamentos da igreja. Quão diferente isso seria daqueles dois pilares de fé da Igreja Católica, né, da tradição sagrada e do magistério. Em outras palavras, nós poderíamos cair no mesmo erro de considerar os padrões de Westminster também como inspirados? Okay, so here is his question. It's a bit long, so he has translated for us elsewhere. We confess the scripture as the final authority, and you mentioned that it is the duty of the church to draw God's truth from God's word. Therefore, God's truth proceeds from the interpretation and teachings of the church. How different is it from the Roman Catholic pillars of faith, both pillars, sacred tradition and the magisterium? In other words, can we fall on the same mistake and consider the Westminster Standards as inspired? It's a good question, a complicated question. É uma pergunta boa e complexa. I think the difference is this. Eu creio que a diferença é a seguinte. The Westminster Confession of Faith is still a document that we can reform. A Confissão de Fé de Westminster é um documento que nós ainda podemos reestruturar ou reformular. Its authority is only binding insofar as it is true. A sua autoridade só nos prende no sentido em que ela é verdadeira. Where we are able to show from Scripture that it is not true, se nós formos aptos a mostrar pelas Escrituras que ela não é verdadeira, the church has a duty to change or modify the confession. Então, nos lugares em que isso acontecer, a igreja tem o dever de mudar ou modificar aquilo que está dito na confissão. There are certain denominations that have done that. Algumas denominações já fizeram isso ao longo da história. Which is why the Savoy Declaration in 1658 was written. Essa é a razão, por exemplo, da Declaração de Savoy de 1658 ter sido escrita. Thomas Goodwin believed they were the latest and best changes. Thomas Goodwin acreditava que essas eram as melhores e mais recentes mudanças. Even though he was responsible for the Westminster Confession of Faith. Embora ele tenha participado e era responsável pela Confissão de Fé de Westminster. Whereas the Roman Catholic principle is a little bit different. Já o princípio católico romano é um pouco diferente. Though even that is a debate. Embora haja debate sobre isso também. Because if they want to change their view, porque se eles quiserem mudar a sua visão, which in some respects they are not allowed to do, que em certo sentido eles não se permitem fazê-lo, não lhes é permitido fazê-lo. Modern Roman Catholics, católicos romanos mais modernos, will claim that it is a growing understanding of what they have confessed.
vão alegar que é uma compreensão crescente daquilo que já confessaram. So they will say, yes, we can't change what was written. Então eles dirão, sim, nós não podemos mudar aquilo que foi escrito, We just understand it differently now. nós só entendemos isso um pouco diferente agora. So it's a slightly different approach to how we view our confessions. Então é uma maneira um pouco diferente da maneira como nós entendemos as nossas confissões. Ours are binding only insofar as they agree with Scripture. As nossas confissões, elas só nos prendem a elas na medida em que elas são fiéis às Escrituras. Theirs are necessarily binding Já as confissões católico-romanas, elas são necessariamente autoridade sobre nós. and there is less room for improvement or change. E existe menos espaço para desenvolvimento ou mudança. Because tradition is a co-equal norm. Porque a tradição é uma norma que é igual, está em paridade com a Escritura. But it would require a book-length treatment to see all of the nuances between the two. Mas talvez exigiria que um livro fosse escrito para destacar todas as diferenças e as nuances entre as duas posições. I could just say there's a popular short article by Chad Van Dixhoorn. Eu poderia dizer que há um artigo popular escrito pelo Chad Van Dixhoorn. I think he wrote for Table Talk magazine. Eu acho que ele escreveu para a revista Table Talk on this specific question. Sobre essa questão em específico. So if you're too lazy to read all of the literature, you can read a short article. Então, se você tiver preguiça de ler toda a literatura, você pode ler esse pequeno artigo. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso trabalho. Estamos muito felizes pelo ensino que recebemos. Okay, so we're wrapping up our program here. I'm very happy with the teaching that we have received. Agradecemos mais uma vez ao Dr. Mark Jones. So we want to thank Dr. Mark Jones once again. Esperamos o dia em que ele possa retornar ao Brasil para jogar futebol conosco, especialmente trazer a palavra. And we expect the day that he will come back to Brazil to play soccer with us, football, but also, and mainly, I would say, to teach us theology. Yes. Ok. E vamos encerrar com uma palavra de oração. So we'll close with a word of prayer. Considerando que aqui, entre os alunos que eu vejo na sala, a grande maioria entende pelo menos o inglês, vai conseguir pegar, eu vou pedir ao Dr. Eber que ore em inglês para que Deus abençoe a vida e o ministério do Dr. Jones. So Mark, our president has asked me to pray in English as we close this program, okay? Heavenly Father, we give you thanks for revealing us your truth and your Spirit guiding us in the understanding of the meaning of that truth. We thank you for the history of our church, because even though there were many mistakes throughout history, your Spirit has guided us in our understanding of this book as we come back to it and are corrected by it. So thank you, Lord, for the way that you have revealed your word in a very definitive form, but also the appropriation of its understanding growing as the church studies it with care. Thank you for the life and ministry of Dr. Mark Jones. We pray that you will bless him as he continues to teach your word faithfully and enlighten the understanding of church members as well as seminarians. May you bless his family and his ministry. We pray, thankful for this whole program, for this opportunity of teaching and learning. In Jesus' name we pray, amen.